Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Lívia, falo aqui de Pelotas, do Rio Grande do Sul, e em 2026, então, estou participando do programa Futuras Cientistas na Imersão Científica, no projeto que se chama Desafio ODS. Bom, e aí eu vim apresentar para vocês o projeto que a gente está desenvolvendo, que se chama Primeiro Voto Consciente. O que é a ideia desse projeto? É que a gente consiga fazer com que os estudantes se interessem, então, pelos processos democráticos e pela participação cidadã. Como que a gente vai fazer isso? Então, a gente está pensando em desenvolver um projeto, e aí esse projeto vai gerar um site, vai gerar um aplicativo, vai gerar um jogo, que vai trabalhar com as questões de como funcionam os processos eleitorais no Brasil, já que a gente está num ano de eleições. Bom, a ideia é fortalecer a democracia e fazer com que os jovens se interessem, então, por essa participação. E apesar da gente estar viver nesse momento um processo eleitoral que vai ser um processo presidencial, a ideia é que os jovens comecem a fazer essa participação a partir das suas comunidades e nas suas escolas. Bom, então eu convido todos vocês a conhecer o nosso projeto. Você quer começar comigo ou com você? Tanto faz. Pode ser com você, então? Eu te pergunto ou eu respondo? Você responde. Pode ser. Pode ser, então? Pode. Então, vamos lá, então. Deixa eu abrir o meu papel aqui, para aí. Ok. Tá. Pronto? Sim. Então, vamos começar, então. Então, olá, pessoal. Estamos aqui com a professora Lívia, a professora de Pelotas, que vai falar um pouco sobre o projeto, né, que ela está realizando no ODS Luz na Educação do Futuras Cientistas. Professora Lívia, como nasceu o projeto Primeiro Voto Consciente e qual a sua missão central? Então, professora Adriana, estamos aqui para a gente discutir os nossos projetos, né? Do Futuras Cientistas. E o projeto Primeiro Voto Consciente, ele nasceu da minha experiência como professora, né? Professora de Ciências Humanas, Sociologia especificamente, de que a gente percebe que os jovens, né, e uma parte da população tem uma, primeiro, não quer se envolver com político, né, nesse sentido, e compreendem a política apenas como esse momento partidário, né, esse momento que a gente vai eleger alguém, mas também que existe uma dificuldade da gente conseguir fazer uma transposição do que está na lei, né, nas legislações, na legislação eleitoral, mesmo na Constituição, para uma linguagem acessível dos jovens, para eles entenderem como funciona. Então, por exemplo, as nossas eleições, e nesse ano a gente vai ter eleição para presidente, para governador, deputado federal, estadual e senador, a gente tem uma dificuldade de compreender porque, por exemplo, que o deputado mais votado do meu estado não vai assumir uma cadeira porque existe um cálculo eleitoral. Então, às vezes, a gente não sabe muito bem como isso funciona. Então, essa ideia do primeiro voto consciente veio dessa necessidade de fazer com que os estudantes se engajem, né, numa participação cidadã. E aí a gente aproveitou o momento do país, que vai ser esse momento de eleição, que a gente vai passar pelas eleições, então, esse ano, e aí a gente juntou, né, essas duas coisas para a gente, então, criar o projeto Primeiro Voto Consciente. Muito bem, professora. E no seu projeto, a senhora usa uma abordagem tripla.
como unir, então, no seu projeto, a pesquisa, jogos e aplicativos para ensinar política aos alunos? Então, a ideia desse projeto, para a gente começar a pensar sobre ele, primeiro seria fazer, então, um levantamento, né, talvez pelo Google Forms, de quais são as dúvidas que esses adolescentes, né, que vão votar pela primeira vez, que tem ali a partir de seus 16 anos, 18 anos, né, porque a partir de 16 anos a gente pode tirar o título de eleitor e participar da eleição. Que dúvidas que eles têm sobre o processo eleitoral, sobre como funciona, né, sobre como se organizam as eleições. Então, porque a gente percebe assim que as pessoas acabam muitas vezes votando pela pessoa, sem entender o contexto de uma eleição. Então, a ideia seria fazer um formulário com questões, né, para fazer esse levantamento desses dados do que essa população mais jovem que vai fazer o voto pela primeira vez tem de necessidade, tem de dúvida, tem de curiosidade de como funciona então as eleições a princípio. E aí depois a ideia é que esse levantamento então ele vai gerar o conteúdo em si do projeto. E aí o que é a ideia? Justamente fazer essa transposição dessa linguagem mais difícil, mais acadêmica, mais do direito, para uma linguagem que seja mais acessível para os jovens ou para as pessoas interessadas nesse assunto. Então, como que eu pensei em fazer isso? Pensou em fazer isso através de jogos, né? Enfim, ou um aplicativo, ou jogos. Já existem alguns aplicativos, sites e páginas que trabalham com algumas questões dessas, mas a ideia, então, era partir dessas respostas para pensar, então, qual seria o produto que a gente entregaria dentro desse projeto. E aí, por fim, então, né, seria que a gente fizesse principalmente esse projeto pensando muito na questão da linguagem, de ser uma linguagem acessível, que seja entendida, né, pelos jovens. E aí, então, o que aconteceria? Esse jogo, esse aplicativo, enfim, ou ele seria hospedado num site que tivesse livre acesso, que pudesse ser divulgado, que os professores daqui a pouco pudessem usar na sala de aula, e aí então ficaria de uma maneira acessível, né, esse material para todo mundo que quisesse usar. Muito bem, professora. Seguindo aqui com os esclarecimentos para bem entender o seu projeto, gostaria de fazer mais algumas perguntas. Então, por que o projeto, né, ele está ancorado nos ODS 16 e 4 da ONU? Qual a conexão entre educação de qualidade e paz institucional? Então, a ODS 4 tem o desafio da educação. E a ODS 16 tem o desafio, então, que é da paz, da justiça institucional. Bom, então, o que acontece? Primeiro que esse é um projeto pensado a partir de respostas que seriam de estudantes nessa faixa etária, né, dos 16 e 18 anos, que então vão participar pela primeira vez das eleições. E toda a construção do projeto, então, se baseia pensando numa questão de educação política, né, de educação cidadã, que é uma coisa muito forte na nossa Constituição. Então, inclusive, a nossa Constituição de 1988, pós o período de redemocratização do Brasil, né, ali naquele período de redemocratização, ela, inclusive, é chamada de Constituição Cidadã, porque é a nossa Constituição que vai dar amplos direitos para os cidadãos e cidadãs brasileiras e brasileiros. Então, o que é a ideia? A ideia de aproximar, de fazer isso dentro de uma perspectiva da educação, né? Então, a gente usaria bastante essa questão da ODS 4, que é a ODS que vai falar
da educação, né, como um princípio, e a educação como um direito também, né, é um direito público, é um direito das pessoas, e a ODS 16, que é da paz, da justiça, das instituições democráticas. Então, é fortalecer a democracia, porque a gente tem percebido nos últimos anos que a gente é uma democracia muito jovem, né? Nós somos uma democracia que vai ter 37 anos, né? 38 anos esse ano. Então, nós temos uma democracia muito jovem e a gente sofre assim, né? Com muitas questões políticas, especialmente agora, nesses momentos que a gente vive, que se chama, né, dentro da sociologia, de polarização. Então, a gente fica muito num debate polarizado entre um lado e outro, e a participação cidadã não se dá só nessa condição. A eleição, na verdade, é uma das coisas que a gente pode fazer. Então, a ODS 16 entra nessa ideia da gente entender as instituições, como as instituições funcionam, e tratar dessa questão de política mesmo, de paz, da institucionalidade, da democracia. E a democracia é o sistema que a gente precisa que se mantenha nesse momento, né? Então a gente está vivendo algumas questões que vão contra a democracia, contra as participações democráticas, né? A gente teve vários eventos no nosso país, então a ideia é a educação precisa fortalecer os princípios democráticos. Então, se a gente acredita numa escola democrática, a participação democrática dos estudantes, e eles nesse projeto, então, para além dessa participação democrática nas escolas, né? E eles podem trabalhar essas questões todas, por exemplo, organizando um grêmio estudantil, um conselho de estudantes, enfim, mas que eles consigam levar isso para a vida deles, né? Essa participação política para que as nossas sociedades sejam cada vez mais fortalecidas dentro desses princípios democráticos. Ok, professora. Mais uma questão. Estamos na era das deepfakes e da manchosfera. Como blindar os jovens contra essas ameaças, né? Porque elas vão influenciar diretamente nessa questão do voto, né? Dos alunos. Então, como que o seu projeto ele pode vir a contribuir? Então, a gente vai viver uma eleição bem difícil nesse sentido da fake news, né? E agora a gente entra com o avanço das inteligências artificiais, principalmente das deepfake, né? Que são essas inteligências artificiais que elas recriam uma imagem e uma voz das pessoas, então a gente consegue fazer uma manipulação da imagem e da voz que vai levar, que leva, né, a gente a confundir as coisas ou não saber se aquilo é verdade, se é a pessoa mesmo, enfim. Até falando um caso que recentemente ficou bem conhecido na internet, que foi a senhora que foi lá no aeroporto porque ela ia encontrar o Brad Pitt. Enfim, o que, que acontece? Provavelmente essa pessoa ela foi lá porque ela acha que ela falou com ele. Por quê? Porque a gente tem exatamente esse conteúdo acontecendo, que as pessoas manipulando a imagem, manipulando a voz. Então, isso dentro do estudo da sociologia, da ciência política, a gente vai para além do que a gente já vinha estudando, que era pós-verdade, que é o momento em que a gente não sabe mais o que é real e o que não é real. Como a gente tem muita gente que se informa pelo WhatsApp, e o WhatsApp ele tem uma característica que é vários planos. Peraí, vai ter que parar a gravação. Continuando, então, para fechar, né, esse ciclo de perguntas aqui com a professora Lívia, que está explicando muito bem o seu trabalho. Professora, o que podemos esperar da geração que passará pelo seu projeto em 2026? Então, a ideia é que as pessoas que participem desse projeto, né, essas pessoas elas entendam então como funciona, né, a participação democrática, e que
elas sejam pessoas que questionem as coisas, né, e que pensem, então, nesses princípios democráticos e tenham uma participação cidadã, não só nesse momento da eleição, mas todos os momentos da sua vida. Como que seria uma frase que a professora poderia deixar aqui para chamar as alunas para vir participar do seu projeto? Que é muito importante conhecer os nossos direitos e os nossos deveres, e que é muito importante que a gente tenha conhecimento sobre as coisas, porque o conhecimento é a única coisa que ninguém nos tira, jamais. Com certeza. Muito obrigada, professora, e parabéns pelo seu projeto.